favor, coloca para mim Mateus 5, capítulo 5, versículo 13. Nós leremos até o 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Próximo de. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Próximo. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E é nisso que Deus ele fala, nós temos que salgar. O que adianta sermos sal e não sermos diferentes, não salgarmos, não trazermos tempero? Nada mais serve do que ser jogado fora. Quando nós somos luzes, o que adianta, né, quando ele pega e fala, para estar debaixo dos alqueires. Alqueires eram o quê? Aquelas bolsas onde se coloca, né, em cima dos gados, onde eles levam para fazer carga, né, para trazer carga. O que adianta ser uma luz ali no escuro? Não serve de nada. Nós temos que estar ali, iluminando, sermos a diferença. Nós estamos aqui para fazer a diferença e sermos a diferença, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Amém? E claro, né, nós também não podemos olhar somente para nós, mas principalmente também para o nosso irmão que está do lado. Servir a Cristo não é só a gente virar e começar a jejuar, consagrar, mas não orarmos pelos nossos irmãos, não perdoarmos os nossos irmãos, não sermos misericordiosos com os nossos irmãos, né? Deus, ele diz isso, né? Por favor, coloca em Lucas 6, capítulo 6, 36 e 37. Ele diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Ou seja, se a gente quer o bem de Deus para a gente, que nós possamos fazer o bem para o nosso irmão. Nós não podemos estar ali somente ali parados, olhando somente para nós. Não, temos que ter a compaixão. Temos que estar ali juntos e presentes na presença de Deus, como um corpo, para continuarmos engrandecendo o nome do nosso Senhor juntamente. Não é? A gente não pode ser o que a gente chama de crente robótico. Não é mesmo? É igual como se fosse numa empresa, né? Só que aí na questão da empresa, a gente ainda se preocupa em ficar na hora. Se a gente está doente, a gente também se preocupa em ir mesmo doente. A diferença é essa, né? Mas é como se fosse numa empresa, a gente não pode fazer isso. Chegar, bate o ponto, senta na mesa, vai para a máquina, senta ali na linha de produção, o que seja. Trabalha, vai, almoça, descansa um pouco, bate o ponto de novo, vai embora. No outro dia, a mesma coisa. Não, aqui na igreja a gente não pode ser assim. Chegamos aqui, cumprimentamos a paz, senta, leitura bíblica, vamos ler, a gente lemos. Louvor, a gente faz assim, ou muitas vezes nem levantamos as mãos para louvar, nem abrimos as nossas bocas para louvar também, né? Muitas vezes não é nem isso. Às vezes a gente vai, abençoa o irmão, abençoa os dízimos, abençoa as ofertas, recebemos na oração intercessória, vemos a palavra e vamos embora. No outro domingo, a mesma coisa. A gente não pode fazer assim. Nós não devemos ser assim, porque nós não somos robôs. Não somos feitos de plástico, não somos feitos de metal. Somos feitos de carne e osso. Fomos feitos para estarmos adorando e glorificando o nosso Senhor. Fomos feitos para estar aqui honrando Ele a todo momento. E aí nisso, né, entra uma questão. Por exemplo, quando os nossos visitantes eles vêm à igreja, né, quando a gente vai orar aqui, não é um irmão só, não é dois irmãos. Geralmente, simultaneamente, todos os irmãos geralmente que oram aqui pelos visitantes, o que eles fazem? Irmão, né, Deus abençoe esse nosso visitante, que ele venha sair diferente da forma que ele entrou aqui. Mas isso é só para os visitantes? Por que a gente não pede para que nós saímos diferente do que a gente entrou? Senhor, se eu entrei aqui por essa porta triste, vou sair alegre. Senhor, se eu sair daqui, se eu entrei por essa porta derrotado, eu vou sair vitorioso.
Se eu sair daqui, se eu entrei por essa porta aqui, enfermo, eu vou sair curado. Se eu entrei por essa porta aqui, desempregado, eu vou sair empregado. Se eu entrei por essa porta, derrotado, condenado, eu vou sair daqui salvo, para a honra e glória do Senhor. Mas, irmã, e quando eu já estou bem? Nunca o bem é o suficiente. Se eu entrei por aqui alegre, eu vou sair por aqui mais alegre. Se eu sair daqui, se eu entrei por aqui, tendo a certeza da minha vitória, eu vou sair tendo a certeza que eu já recebi minha vitória. Se eu entrei aqui, como por exemplo, irmã Alessandra, se você entrou aqui hoje, subiu para dar o seu testemunho, a gente tem que sair tendo a certeza que na próxima vez vamos subir novamente para dar um outro testemunho de outra coisa que Deus fez pelas nossas vidas. E aí, nesse momento, entra essa questão, né? Entra a parte da gente sempre procurando fazer a vontade de Deus. Sairmos do convencimento, estamos convencidos, e irmos para convertidos. Né? Porque a gente só pode fazer isso pela misericórdia de Deus. Porque Deus nos permite estarmos aqui. Né? Lá em Salmo 103, versículo 8, ele nos diz isso. Toca para mim, Di, por favor. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O próximo, por favor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Próximo, Di, por favor. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pode deixar aí. Quando eu li esse versículo, eu reparei que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Não nos tratou segundo os nossos pecados. Você já parou para pensar que Deus, mesmo a gente pecando a todo momento, falhando a todo momento, Ele não nos trata conforme os erros que a gente comete. Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Já pensou se Deus nos corrigisse a cada vez que a gente errasse? Como que seria? Mas não. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é maior. Passa o próximo versículo, Di, por favor. O que ele diz? Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. A questão de temer o Senhor é o que eu disse na outra pregação que eu fiz. Sentimento profundo de respeito e reverência. Então a gente tem que ser misericordiosos, né? Deus é misericordioso com a gente. E aí entra toda essa questão, né? Como nosso Pai sempre fala, Deus, Ele trabalha nas nossas vidas através da misericórdia. Mas não devemos viver somente pela misericórdia. Por quê? Porque nós temos que fazer as coisas certas. Nós temos que procurar melhorar. Nós temos que procurar, a cada momento, aumentar o nosso esforço, as nossas atividades em relação ao nosso Deus, a nossa serventia, a nossa prostração em relação ao nosso Pai. Não é mesmo? E aí é o que acontece. Muitas vezes vira essa questão, né? Da parte que a gente tem que sempre estar trabalhando ali em relação ao nosso Pai, ao nosso Deus. E aí a gente vai para o versículo 13 do texto base, que o que diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quando eu li esse versículo, eu fiquei meio em dúvida. Como assim a gente não deve rasgar as nossas vestes? Porque há várias passagens na Bíblia que dizem que apóstolos, profetas, né, em um momento de angústia, um momento de clemência, eles rasgaram as suas vestes. Mas por que nesse versículo fala que nós não devemos fazer isso? E eu percebi uma coisa, né? Antes disso ele fala: rasgai o vosso coração. E aí me veio uma coisa na memória. As nossas vestes, nos vestimos com elas. Se a gente passar por qualquer coisa pontiaguda, ela se rasga. É muito fácil, é uma coisa superficial. Agora, o nosso coração, não. O nosso coração está protegido por carne, por músculo, por ossos, pelo nosso pulmão. É algo difícil da gente ter acesso, né? E aí é uma questão que Deus diz: não se converta, não se entregue, não rasgue somente o externo.
mas sim o interno. Porque quando a gente rasga o nosso coração, não vem só as qualidades, vem nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. E Deus nos quer da forma que nós somos. Ele sabe cada detalhe, cada falha que nós temos. Mas Ele quer que a gente, por si só, nos tornemos, como Ele nos fez. E nós nos apresentássemos para Ele. Para que a gente mostre o quê? As nossas falhas. Senhor, eu estou aqui. Eu estou com todos os meus pecados, as minhas falhas, estou aqui. Mas estou aqui neste momento para te adorar, para te servir, para te glorificar, independente do que esteja aqui. É difícil? É. Mas me dê força para que eu consiga continuar caminhando na caminhada que está junto contigo, né? Mas assim, muitas vezes, o que acontece? Ai, Senhor, eu prometo não fazer uma coisa. Aí eu vou lá e faço o quê? Faço. Aí na próxima vez ele fala: ai, Senhor, eu juro que eu não vou mais fazer. Pois saibam que Deus fala que a gente não pode jurar, tá? Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 12, eles diz isso. Coloca para mim, Di, por favor. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. O que ele quer dizer em relação a isso? Toda vez que a gente vai falar lá para fora, a gente diz, fala alguma coisa para alguém, eu vou fazer isso, não vou fazer isso. Aí alguém pega e fica olhando com uma cara que desconfia. Aí a gente pega e vira e faz o quê? Não, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro por não sei quem que eu vou fazer. Aí a pessoa acredita. Mas por que a gente precisa jurar para que a gente acredite, para que a pessoa acredite que aquilo é verdade? Porque a nossa palavra sim não é sim. E porque a nossa palavra não, não é não. Se eu vou falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se eu vou falar, não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu vou me afastar daquilo, eu vou me afastar daquilo. Eu não preciso jurar por ninguém. Porque a minha palavra tem que bastar. Assim como Deus, ele diz isso. A gente não tem que se jurar por ninguém. Porque quem está mentindo somos nós. Não é Deus, não é a nossa mãe, não é ninguém. Então, quando for jurar, lembra. Ah, Senhor, a minha palavra não está bastando. Eu tenho que trabalhar nisso. Né? E aí entra toda essa questão da conversão. Quando a gente começa a fazer isso, aí a gente está fazendo a forma certa. Nós estamos fazendo a forma correta. Não é mesmo? Estamos deixando de fazer as coisas para olhar para o reino de Deus. Né? Eu vou contar uma coisa aqui rapidinho, que eu acho que eu nunca contei para ninguém aqui da igreja, só para o nosso pastor. Né? Antes mesmo de estar com o meu noivo, com o Davi, teve uma época que eu tinha conhecido um rapaz. E eu virei pro pastor e falei, pai, eu conheço tal pessoa, só que ele é de outra religião. Aí o pastor virou e falou assim, filha, toma cuidado. Filha, fica calma, ora. Só que eu na minha cabeça, eu virava e falava assim, não, eu tenho conhecimento, meu pai, ele sempre prega para mim, Deus, ele sabe, faça a obra no Senhor, eu vou conseguir trazer essa pessoa. E aí o que acontece? Quando o pai fala, seria bom se quebrar a sua cara, mas quebra o corpo inteiro? É verdade, tá? Eu sou experiência própria disso. E aí o que acontece? Né? Ali eu entendi que eu não posso obrigar ninguém a se converter. Quem decide da conversão sou eu. A minha conversão. Mas a da outra pessoa é a minha. Aí estamos naquele momento, né? Vamos supor, eu estou aqui. Deus está aqui, né? Uma pessoa, vamos representar uma pessoa, algum vício, mas vamos deixar que uma pessoa está aqui. Eu estou nesse meio. Eu chamo a pessoa para vir, mas a pessoa ela não vem. Por quê? Porque ela não quer. Isso não depende de mim. Depende dela, dos vícios, né? Virem, no caso. E aí o que acontece? Eu tenho duas escolhas. Quando eu me aproximo de Deus, automaticamente eu me afasto de lá. E aí eu estou com Deus. Mas a partir do momento que eu estou aqui, e
e a pessoa vira para o outro lado e vai embora, eu tento ir atrás de quem que eu me afasto? Exatamente. E aí isso vale a pena? A minha conversão está lá. O que é o melhor? Eu estar aqui ou correr o risco de perder a minha conversão? Né? Isso não serve somente para uma pessoa, tá, gente? Mas também para vícios. Não consigo desapegar das coisas. Mas Deus, Ele fala, Ele nos dá força. A partir do momento que o quê? Quando a gente fala não para aquilo que não provém dEle, para aquilo que não é do agrado dEle, para aquilo que não é do desejo dEle, e nós nos seguimos diretamente para Deus, aquilo vai fazer falta no momento? Vai. Mas depois vai suprir. Por quê? Porque aqui com Deus, além da morada celestial que a gente tem com Ele, Ele nos dá em dobro, nos dá em triplo, nos dá em quadro e a gente esquece. Eu falo por experiência própria. Quando eu deixei tudo e vim para cá, hoje eu só tenho a agradecer. Porque eu estou aqui adorando, glorificando ao meu Senhor. Deus me deu uma pessoa maravilhosa que está comigo a todo momento, me apoiando a todo momento. Né? Deus fez a minha profissão, que eu sempre sonhei. Eu estou agora concretizada, estou muito realizada com isso. O que eu pedi para Deus para tirar, né, para que eu não tirasse tudo que eu não conseguisse vir para a igreja, Ele tirou. Mas por quê? Procuro, não faço, procuro fazer a vontade dEle. E eu convido a todos os irmãos a fazerem esse teste. Se tirarem tudo, se prostrarem a Deus, deixar a zona do convencimento e irmos para a zona juntamente do convertimento, para que todos nós aqui presentes, a gente possa ir adorar ao nosso Deus lá em cima, juntamente com Ele. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para trazer aos irmãos. Que Deus abençoe e uma ótima noite.